Então, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma live sobre o Afeganistão, né? E de lá para cá, muitas coisas foram esclarecidas e aí aconteceu esse atentado na semana passada que chocou muita gente, mas que provavelmente outros, infelizmente, devem ocorrer, né? Então, assim, só para lembrar, né, nós já tínhamos dito isso e a imprensa tem falado o tempo inteiro. O Afeganistão é um país da Ásia Central. A maior parte do território afegão é constituído por desertos. A área agricultável do Afeganistão, ela não chega a 15% do total do território, né? A área agricultável e irrigada. É um país bastante montanhoso, né? De clima desértico, e parte da população, grande parte da população é rural e muito pobre. O Afeganistão tem aproximadamente 39 milhões de habitantes. É uma estimativa, porque, segundo muitos jornais, desde o ano de 1979, que não se faz um censo demográfico completo no Afeganistão. Por isso a população né, esse número é uma estimativa. Eu disse naquela outra live que nós fizemos sobre o Afeganistão, e muitos jornais têm dito isso também, que assim, quando a gente fala de um país como o Afeganistão, a gente deve se desvencilhar um pouco daquela ideia que a gente tem de Estado-nação. Porque quando fala de um Estado-nação, quer dizer, um país soberano como o Brasil, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é de um país como o Brasil, né? Então, assim, como eu falei na outra vez, o Brasil, apesar de todas as nossas diferenças, é um país muito grande, mas existe a concepção de Estado aqui, né? De um governo, de uma constituição, de um exército, dos governos locais, né? Dos estados e dos municípios, tanto, apesar das diferenças, né? Desde do Amazonas ao Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul ao Rio Grande do Norte, Espírito Santo a Goiás, nós todos somos brasileiros, com nossas diferenças, mas somos brasileiros, né? Partilhamos de muitos conceitos parecidos ou idênticos, apesar das nossas diferenças. E o Afeganistão não é assim, né? O Afeganistão é um emaranhado ali de tribos, de clãs, de etnias diferentes. Então, esse conceito de Estado no Afeganistão, ele não está claro para todo mundo. Por isso, quando se fala assim, o governo do Afeganistão, mas aí a gente tem que pensar assim, quantos por cento da população afegã respeita esse governo e o reconhece como um governo de todo o país e de todos os povos que convivem naquele país. Lembrando sempre que o Afeganistão, assim como uma boa parte dos países asiáticos, assim como os africanos também, quem delimitou aquelas fronteiras foram os colonizadores. Então, assim, não foram os próprios afegãos que fizeram a sua fronteira, os próprios paquistaneses, enfim, aquelas fronteiras foram constituídas pelos colonizadores. Na América Latina também não foi diferente, só que existem diferenças, né, de como esse processo se deu por lá e como se deu aqui. Talvez alguns estejam pensando assim, mas o Afeganistão não foi um país que foi colonizado por uma grande potência. E é verdade, o Afeganistão nunca foi colonizado, né? Tanto que, assim, no Afeganistão não fala nenhuma língua europeia, né? Claro que uma parte da população até fala inglês, a parte mais instruída, né? Vamos dizer assim, a elite do Afeganistão, mas ele é um país que realmente nunca foi colonizado. A Grã-Bretanha teve o Afeganistão como protetorado por algumas décadas, mas nunca houve uma colonização de fato. Mas as fronteiras daquela região foram delimitadas pelas grandes potências, sem sombra de dúvida. Então, assim, é sempre bom a gente lembrar de que país nós estamos falando e como é constituído esse país em termos de população, de etnias, e como se dá esse reconhecimento do governo afegão. Então, assim, uma parcela da população sequer reconhece a existência de um governo central, de uma constituição de fato que existe no país, mas que não é conhecida. Então, assim, em cada região, em cada área do Afeganistão, um chefe tribal, né, um mulá, né, que é um religioso, por exemplo, um chefe de guerra, um chefe de um clã,
tem mais poder, a palavra dele vale mais, e aquilo que ele determina ali vale muito mais do que qualquer lei do país ou de qualquer instrução ou normativa de governo, ou seja lá de quem for. Então, sempre bom lembrar disso. O Afeganistão, muitas vezes você vai ver no jornal chamando o Afeganistão de cemitério dos impérios, né? Porque vários impérios tentaram ali ocupar aquela região de alguma forma, né? Desde da Pérsia antiga, passando pelos mongóis, né? O Império Russo, o Império Britânico, mas sempre de alguma forma saíram derrotados, assim, nunca ninguém conseguiu se impor nesse país. Aí vem o termo, né? Cemitério de impérios. O Afeganistão tornou-se independente em 1919, passou por muito tempo, né, por vários governos, chegou a se instituir uma monarquia ali, e até chegar aos anos 70. Né? Nos anos 70, o Afeganistão vivendo uma série de instabilidade ali, porque passou-se a existir vertentes políticas bastante diferenciadas no Afeganistão. Né? Uma vertente mais socialista, uma vertente religiosa e uma vertente mais liberal. Então, assim, nunca foi um país efetivamente estável, né, politicamente. Em 1978, chegou ao governo do Afeganistão um governo socialista, mas não aliado da União Soviética. Por isso, em 79, a União Soviética ocupa o Afeganistão, com a desculpa de ajudar a estabilizar o país, né? Mas para manter ali um governo aliado. A União Soviética vai se manter de 79 até 89 no Afeganistão. Nesse período, muitos grupos de mujahedins se formam para lutar contra a União Soviética. Mujahedins são guerreiros, né, pessoas que teoricamente vão lutar ali em nome da religião, né, em nome de Deus, né, numa guerra que para eles é uma guerra santa, para expulsar os invasores. E naquela época, esses grupos, né, de guerreiros de teor religiosos, eles tinham uma fundamentação muito grande para expulsar a União Soviética, porque tratava-se, além de estrangeiro, um país que não tinha religião, né, que a União Soviética, praticamente a religião foi abolida, né? Então, muitos desses grupos guerrilheiros não eram um grupo, eram vários, né, que lutavam com o apoio dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Paquistão, né? Esses guerrilheiros recebiam apoio de todos esses países. Foi nessa época que nasce a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, de certa forma, ela nasceu financiada pelos Estados Unidos para lutar contra a invasão soviética nesse período, naquela região. Quando a União Soviética sai finalmente do Afeganistão, o país mergulha numa guerra civil. Esses vários grupos passam a lutar entre si para tomar o poder, né? Até que em 1996 o Talibã toma o poder. Mas de onde surgiu o Talibã? O Talibã ele é um grupo que foi formado, né, por pessoas formadas nas madrasas, que são escolas religiosas localizadas no Paquistão. O Talibã nasceu financiado, de certa forma, pelo Paquistão, que tinha por interesse formar um grupo que conseguisse chegar ao poder no Afeganistão para apaziguar o país. Então, esses talibãs na língua local significa estudante, né? Por quê? Porque eles eram formados nessas escolas, e essas escolas, o que eles aprendiam, basicamente? Só ensinamentos religiosos, né? Extremamente rígidos, né? Dentro de uma leitura extremamente rígida e ao pé da letra, né? Daquilo que são os preceitos do Alcorão, e, ao mesmo tempo, aprendiam também técnicas de guerrilha, de guerrilheiros e coisas desse tipo. Então o Talibã chega em 1996, ele chega, né, ele toma Cabul, e com apoio até de uma parte da população, porque uma parte da população naquela época, em 96, via o Talibã que vinha com uma promessa de paz para o país, e a população, né, depois de longos anos mergulhada em guerras, a população via ali uma oportunidade, talvez com o Talibã, de realmente apaziguar o país.
E o Talibã, nos primeiros anos do governo, eles melhoram bastante a segurança do país, né? Nas estradas acontecia muito assalto, muito sequestro. Com os talibãs, isso se reduz bastante. Então, num primeiro momento, o Talibã tem o apoio da população. Mas logo, a rigidez com que o Talibã vai governar, né? Obrigando as mulheres a não sair de casa, né, proibindo as mulheres de estudar, de trabalhar, de ir à universidade, obrigando os homens a usar barba, a usar, né, uma túnica, a usar turbante. E é curioso a rigidez disso, porque no caso dos homens eles são obrigados a usar barba, mas não só usar barba, mas também eles determinam qual o tamanho da barba que os homens devem utilizar. O Talibã foi tão severo naqueles anos de governo, né, castigando as mulheres, condenando mulheres à morte por apedrejamento, condenando pessoas acusadas de roubo à mutilação né, das mãos e dos pés, muitas vezes. E tudo praticamente foi proibido e banido do país. Música, teatro, cinema, livros que não fossem de teor religioso, tudo isso foi banido. Até mesmo os afegãos gostam muito de pipas, né, de soltar pipa. Até isso foi proibido pelos talibãs. Uma das poucas coisas que o Talibã não proibiu naquela época foi o jogo de futebol. Por quê? Muitas execuções eram feitas em estádios de futebol. Então era uma oportunidade ali no intervalo dos jogos de promover essas execuções com um público imenso presenciando isso, né, para servir de lição para as pessoas. O Talibã acabou praticamente com todo aspecto cultural. Eu li uma vez uma matéria dizendo que o Museu Nacional do Afeganistão em Cabul, ele foi completamente destruído, com peças antiguíssimas, assim, da época do domínio persa, na época do domínio babilônio, do domínio dos mongóis nessa região. Então, assim, coisas de 1000 anos, de 1500 anos atrás e tal, tudo isso foi destruído pelos talibãs. Alguns de vocês talvez lembram das estátuas gigantes de Buda, né? As estátuas de Bamiyan, que foram explodidas também por eles. Então, assim, eles baniram qualquer aspecto cultural que não fosse algo completamente ligado à visão mais radical do islamismo nessa ocasião. Então, o Talibã fica ali, né, eles vão ficar de 96 a 2001. Em 2001 ocorrem os atentados das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? O maior atentado de todos os tempos, enfim, todo mundo conhece essa história. Imediatamente esse atentado é ligado à Al-Qaeda. E assim, a Al-Qaeda, aqui para a gente entender, depois a gente vai diferenciar um pouquinho, mas assim, a Al-Qaeda, ela surgiu no Afeganistão. Mas na época dos atentados, assim, um pouco antes desses atentados, ela surgiu no Afeganistão, mas depois ela se mudou para o Bin Laden estava no Sudão, na África, né? E a partir dali do Sudão, a Al-Qaeda passou a promover vários atentados contra alvos americanos. Lembrando que lá atrás, na ocupação soviética, a Al-Qaeda, de certa forma, foi aliada dos Estados Unidos na expulsão dos soviéticos do território afegão. Depois, a partir do Sudão, na África, a Al-Qaeda fez vários atentados contra embaixadas americanas, matando centenas de pessoas, contra navios dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. E aí, por pressão norte-americana, a Al-Qaeda se muda novamente para o Afeganistão. Inicialmente, alguns talibãs não acham que isso seja uma boa coisa e tal, mas o Bin Laden se aproxima dos líderes do Talibã, inclusive uma coisa que não é plenamente confirmada, mas que é muito citada por analistas estrangeiros, que Bin Laden teria casado com uma das filhas de um dos principais chefes do Talibã, e esse chefe teria casado com uma filha do Bin Laden, estreitando muitos laços, uma vez que isso no Afeganistão tem uma importância muito grande, né? Essa questão de laços familiares. Pois bem, com os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, então, tenta forçar o Talibã a entregar o Bin Laden, né? O que o Talibã não vai fazer.
lembrando, pessoal, que naquele período de 96 a 2001, né, nesse tempo que o Talibã governou o Afeganistão, o Talibã não era reconhecido como governo legítimo pela comunidade internacional. A ONU e a maioria dos países não reconhecia. Basicamente, 3 países apenas reconheciam o Afeganistão, o Talibã como governo, que era a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos, então, com a recusa do Talibã de entregar Bin Laden, eles invadem o país em 2001. O Talibã não resiste a essa invasão, até porque eles sabiam que eles não tinham como resistir, né? Eles fogem de Cabul, entregam o governo e tal, e vão se misturar. E é onde ficam esses talibãs? Assim, por isso que é interessante a gente lembrar que o Talibã nunca deixou de existir. Os Estados Unidos vai caçar o Bin Laden, mas só em 2011 que Bin Laden é morto. Lembrando que o Bin Laden foi morto no Paquistão e não no Afeganistão. E aí, os Estados Unidos entram no Afeganistão, e o que acontece com o Talibã naquela época? Eles se espalham pelo país. Claro que vários chefes do Talibã daquela época são capturados pelos Estados Unidos, ou são mortos em combate e tal, alguma coisa assim. Mas a grande maioria vai se espalhar pelo país, eles vão voltar para suas tribos, para os seus clãs, para suas áreas de origem, etc., e vão ficar ali. Então, assim, o Talibã nunca deixou de existir efetivamente. E já muitos analistas vão dizer que em 2004 o Talibã já estava se reorganizando como grupo mesmo, como guerrilha, e já começam a fazer enfrentamentos com tropas americanas, provocar alguns atentados terroristas, muito embora o grupo Talibã não deva ser confundido com um grupo terrorista propriamente dito, porque assim, diferente da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, né, que já fizeram muitos atentados terroristas em vários pontos, o terrorismo utilizado às vezes pelo Talibã era no sentido da luta contra os Estados Unidos, e não esse tipo de terrorismo promovido pela Al-Qaeda e pelo Estado Islâmico, mas a gente vai falar sobre isso depois. Os Estados Unidos tentam instalar um governo no Afeganistão com uma constituição, um exército, uma democracia. Em tese, nós achávamos, né, muita gente achava que isso estava acontecendo, mas não estava, na verdade. Assim, os Estados Unidos dominou Cabul e uma parte do país, mas uma parte nunca deixou de ser dominada efetivamente pelo Talibã. Até porque esse grupo sempre contou com apoio, sobretudo, da população mais simples, né, da população rural do país, que é uma grande parte da população, e parte dessa população até pensa, de certa forma, como o próprio Talibã. Então, os Estados Unidos ficaram ali 20 anos nessa questão, né, formando um exército, colocando um governo para funcionar e não sei mais o que, mas nunca conseguiram acabar de fato com o Talibã. Nunca conseguiram. Conseguiram até acabar com algumas células, né, da Al-Qaeda que existia no Afeganistão, né, mataram o Bin Laden e tudo mais, etc., mas nunca dominaram o país como um todo. Os Estados Unidos chegou a formar um exército de cerca de 300 mil soldados afegãos, treinados, com equipamentos de última geração, enfim, né, tudo financiado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos pagou tudo isso. Calcula-se que essa formação do exército afegão tenha custado aos cofres públicos norte-americanos 86 bilhões de dólares, porque o custo dessa guerra toda passou de 3 trilhões, na verdade, né? Então, assim, foi um custo exorbitante. E fora o custo de vidas. Porque tem uma coisa aqui que é muito importante a gente frisar, né? Calcula-se que nesse período dos 20 anos, né, dos Estados Unidos no Afeganistão, 240 mil pessoas tenham morrido, dos quais cerca de 2.500 a 3.000 americanos. O restante de civis ou membros do exército afegão, ou membros, né, do Talibã ou de outros grupos. Então, assim, o custo do número de vidas que se foram aí foi muito grande, né? 240 mil mortos, é muita gente. Mas esse governo que foi criado no Afeganistão tornou-se um governo extremamente corrupto.
Então, assim, quando os Estados Unidos chegou lá, não tinha banco no Afeganistão, porque o Talibã proibiu a existência de banco. Na leitura deles, da Sharia, não poderia existir banco. Então, não existia banco no Afeganistão. Então, os Estados Unidos teve que criar um banco para fazer os aportes de dinheiro que se fazia, né, para o exército, para a ajuda humanitária, etc. Aí se criou o Banco de Cabul. E o presidente desse banco, né, o grande manda-chuva desse banco, era Ahmad Karzai, que era o irmão do primeiro presidente eleito no Afeganistão. Assim, boa parte desse dinheiro acabou sendo desviada para enriquecer amigos, para enriquecer ele próprio, suas famílias, para praticar corrupção, para comprar apoio, etc. Assim, o governo afegão, né, que foi instalado pelos Estados Unidos, era tão corrupto que não, assim, não existia lá como concurso público. Então, assim, tornou-se uma prática no Afeganistão a pessoa comprar uma vaga de funcionário público. Isso passou a ser uma espécie de investimento. Segundo o Lorival Santana, que é um repórter, né, que trabalhou no Afeganistão, que entrevistou os talibãs, ele diz numa entrevista que, assim, alguns cargos no Afeganistão chegavam a custar 100 mil reais, né, aproximadamente, não sei quanto isso é em dinheiro deles lá. Porque, e aí a corrupção era muito grande, porque assim, uma pessoa passava a ter um cargo público, e aí para fazer o trabalho dela, ela cobrava por isso. Então, por exemplo, se uma pessoa precisava de um documento, etc., a pessoa cobrava, olha, eu vou fazer esse documento, eu vou dar andamento nisso, mas eu quero tanto. A própria polícia afegã passou a fazer, por exemplo, barreiras e tal, não necessariamente para provocar uma segurança maior, mas para cobrar propina das pessoas. Então, assim, o governo instalado tornou-se altamente corrupto. Aliás, uma das questões que agora se levanta, por que o exército afegão, formado pelos Estados Unidos, por que eles não resistiram, uma das questões é que o moral das tropas estava muito baixo, e uma dessas questões era a corrupção, porque os chefes do exército, né, os generais, enfim, que comandavam essas tropas, desviavam muito dinheiro, muito recurso do exército, inclusive pagamento dos soldados. Desviavam pagamento, desviavam comida. Então há relatos de soldados que estavam lutando em vários pontos do país e que muitas vezes estavam passando fome porque a comida que deveria chegar lá tinha sido desviada pelos chefes, pelos generais, enfim, por alguém, né? As famílias que perdiam filhos e chefes de família nas batalhas não recebiam o dinheiro da indenização que muitas vezes os Estados Unidos enviavam. Então, assim, a corrupção é elevadíssima nesse governo que se formou ali no Afeganistão. E essa deve ter sido uma das questões que acabaram contribuindo para que o exército e os soldados não quisessem lutar. Inclusive, começou a aparecer alguns vídeos na internet mostrando que, assim, antes do Talibã assumir o governo em Cabul novamente no dia 15, né, no último dia 15 de agosto, eles já vinham tomando várias cidades. Assim, antes de Cabul, de maio até agosto, eles já tinham tomado mais de 50 cidades. Então tem vídeos mostrando os talibãs convencendo os soldados a não lutar, dando dinheiro para eles, por exemplo, pegar um táxi para voltar para suas casas, para suas regiões, enfim, né? Então isso acabou contribuindo. Agora, os Estados Unidos, obviamente, sabia que isso ia acontecer. O Donald Trump tinha feito um acordo com os talibãs em fevereiro de 2020, acordo assinado lá em Doha, no Catar, né? E prevendo essa retirada para maio deste ano. O Joe Biden, quando entra, né, vai cumprir o acordo assinado pelo Donald Trump, só que ao invés de retirar as tropas até maio, ele esticou isso para agosto, para 31 de agosto. Mas uma coisa totalmente atabalhoada, né? Porque, assim, na visão americana, e isso ainda tem que ser esclarecido, e provavelmente o Congresso americano vai exigir explicações do Pentágono e do próprio governo americano, por que eles não previram isso? Porque, assim, o que tem se dito até agora é que o governo americano sabia que isso ia acontecer, que o Talibã ia tomar o poder novamente, só que eles achavam que isso ia acontecer assim, uns 2, 3, 4 meses depois da retirada dos americanos.
que aí o governo americano então teria um discurso, né, dizer assim, olha, nós deixamos um governo lá, nós deixamos um exército lá, se eles não souberam o que fazer, isso já não é mais da nossa conta. Só que não aconteceu isso, né? Aconteceu que antes mesmo que os americanos conseguissem sair completamente de lá, o Talibã já tinha ocupado o país inteiro novamente e tomado a capital, né? O centro político, o centro do poder afegão. Que é também sempre muito interessante a gente lembrar, né? Assim, o Cabul é o centro moderno, né? E depois tem algumas cidades como Kandahar, como Herat, por exemplo, que são cidades que têm faculdade, que têm universidade, que uma parte da população é mais moderna, uma parte da população. Mas isso não é o retrato da maior parte da população. E uma outra questão que aconteceu com o exército afegão também, que é muito importante lembrar, que assim, o governo do Afeganistão também sabia da possibilidade do Talibã voltar, né, porque viu que os Estados Unidos estavam negociando com eles, estavam negociando. Pô, como é que pode, né? Assim, os caras vieram aqui lutar contra o Talibã e agora estão negociando com eles, é porque vão voltar. Então, assim, a elite política do Afeganistão sabia disso. Só que parte do exército, principalmente os soldados do exército afegão, esses em grande parte foram tomados de surpresa. Eles não sabiam desses acordos dos Estados Unidos com o Talibã, né? E nem sabiam que os Estados Unidos iam sair tão rapidamente de lá. Ao norte de Cabul, a uns 50 quilômetros ao norte de Cabul, existe uma base, a base de Bagram, que assim, é uma verdadeira cidade militar. Ela foi construída no passado pelos soviéticos, mas depois os Estados Unidos, quando ocupou lá, reformou, melhorou, ampliou, assim, era uma coisa gigantesca. Então, essa base já tinha sido abandonada em julho. E aí tem relatos de que os americanos disseram para os generais lá assim, olha, nós estamos saindo e vocês vão ter que assumir isso aqui. E que os caras disseram assim, olha só, a gente nem sabe como comandar esse centro aqui, a gente nem sabe como comandar essa base, nem tem competência para isso. Então, também uma outra questão é que os soldados afegãos, né, do exército afegão, ficaram muito decepcionados, assim, se sentiram abandonados. Né? E não foram preparados para essa questão assim, nós vamos ter que lutar contra o Talibã porque eles vão avançar, porque os americanos vão embora e tal. Eles não foram preparados para nada disso. Então, assim, é compreensível agora, cada vez mais compreensível, por que o exército afegão não lutou para impedir, né, pelo menos, porque não se viu, né, assim, a não ser uma luta aqui e acolá e tal, não se viu uma resistência do exército afegão. E todas essas coisas devem ter contribuído para essa situação. Bom, na semana passada nós vimos um grande atentado em Cabul, né, ali nos arredores do aeroporto internacional de Cabul. E aí, quem é que fez o atentado? O atentado teria sido praticado pelo Estado Islâmico, que está presente no Afeganistão. Mas olha só, não tinha segurança feita pelos Estados Unidos, por tropas inglesas, por alemães, e o próprio Talibã não estava ajudando a formar um anel de segurança antes de chegar no aeroporto? Como é que um terrorista passa por tudo isso? Como é que o serviço de inteligência americano não conseguiu detectar? Bom, o serviço de inteligência americano sabia da possibilidade de um atentado ou de outros atentados, porque eles estão apostando em outros atentados de agora para diante também, mas não foram capazes de conter essa situação. O aeroporto ali, né, cerca de 10 mil pessoas ali tentando fugir, tentando escapar. Nós já sabemos hoje, né, que essas pessoas são pessoas e familiares daqueles que trabalharam em empresas americanas, que trabalharam para o governo americano, para o exército americano, que sabem que de alguma forma vão ser perseguidos, porque você imagina, os americanos foram embora e deixaram tudo lá. Então está tudo registrado nos computadores lá, quem eram os funcionários públicos, o que faziam, onde moram, o número de telefone, quanto recebiam, que tipo de atividade tinha. Quer dizer assim, os talibãs têm tudo na mão agora, se quiserem, perseguir quem bem eles quiserem. Então mais de 100 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão, mas uma quantidade imensa ficou lá. E assim, nesses países, como conta muito essa questão do clã que você pertence, da família que você pertence, às vezes a pessoa conseguiu sair de lá, ela, a esposa e os filhos, mas o pai, o irmão, a irmã ficou lá.
E provavelmente, se o Talibã, eles estão tentando demonstrar que eles modificaram seus comportamentos, né? Se não modificaram, muito obviamente, assim que forem reconhecidos internacionalmente, vão perseguir essas pessoas. E se não perseguir, eu imagino que essas pessoas vão acabar sendo discriminadas na sociedade de alguma forma, né? Então, a situação de quem ficou lá e que tinha algum tipo de ligação com o ex-governo do Afeganistão e com as tropas americanas, com os estrangeiros de uma forma geral, não está em boa situação. Agora, para a gente dizer assim, o Talibã, ele é um grupo local, ou seja, qual é a intenção dele? Assumir o governo do Afeganistão, é isso. Então, assim, o Talibã não tem uma luta contra os Estados Unidos, de praticar atentado terrorista fora do Afeganistão, de querer expandir o mundo islâmico para a África. Ele é um grupo local, então, assim, ele tem uma coisa muito bem definida, né, o que eles querem. Eles querem o governo e instalar o seu modo de governo ali, baseado numa interpretação extremamente radical da Sharia, né, que é aquele código de conduta dos islâmicos mais radicais, com uma visão muito radicalizada do Alcorão. O Estado Islâmico é inimigo do Talibã. Mas como o Estado Islâmico foi parar no Afeganistão? Porque o Estado Islâmico é um grupo que surgiu no Iraque. Lembrando, em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Até por isso, o foco, né, perdeu um pouco o foco do conflito no Afeganistão para a guerra no Iraque. Né? Os Estados Unidos, se você está lembrado, por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Acusando Saddam Hussein de ter armas químicas. Apesar de várias vezes os agentes, os fiscais da Agência Internacional de Energia Atômica, né, ligada à ONU, foram vasculhar o país de cima embaixo, de baixo para cima, e não encontraram vestígio nenhum de arma química, ainda assim, com a alegação de que havia e que Saddam Hussein era um perigo para os Estados Unidos, eles invadiram os Estados Unidos e Saddam Hussein acabou sendo morto, condenado, enforcado, enfim. Mas ali, na verdade, era o quê? Era um interesse econômico dos Estados Unidos, porque o Iraque é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Então, depois, bem mais tarde, né, surgem os conflitos na Síria, né, a tentativa de derrubar o governo sírio, e aí, nesse inteirinho, é que surge o Estado Islâmico, e há quem diga que parte desses membros fundadores do Estado Islâmico eram ex-membros da Al-Qaeda, que resolvem formar ali um grupo e muito violento, extremamente violento. Eu imagino que você deva lembrar, várias vezes a televisão mostrou isso, o Estado Islâmico fazendo estrangeiros prisioneiros e degolando e filmando isso, né? Degolando estrangeiros, degolando infiéis, degolando pessoas que eles consideravam traidores. Teve um caso de um piloto jordaniano que eles colocaram numa jaula e tacaram fogo e filmaram isso. Então, assim, e distribuindo essas imagens para o mundo inteiro, porque a ideia era justamente do Estado Islâmico de mostrar essa face violenta, de amedrontar, né, de mexer com o psicológico das pessoas. E o Estado Islâmico foi crescendo ali naquela confusão entre o Iraque e a Síria. Eles chegaram a tomar uma grande área ali, tanto do Iraque quanto da Síria, né? Cidades importantes, inclusive áreas produtoras de petróleo, assim conseguiram muito dinheiro também naquela região, em função dessa atuação, mas depois eles foram debelados, né? Com o apoio de tropas dos curdos. Os curdos são um povo que vive ali entre a Síria, o Iraque, o Irã e a Turquia. Né? Esse povo, inclusive, até merece, de repente, um dia a gente fazer uma live falando sobre a questão dos curdos e o quanto essa gente também é sofrida. Então, com a participação de muitos grupos daquela região, o Estado Islâmico, eles conseguiram debelar muito, não acabar, mas retomaram todos os territórios ocupados pelo Estado Islâmico, tanto na Síria quanto no Iraque. Mas o Estado Islâmico fez também muitos atentados terroristas fora daquela região. Não sei se vocês lembram, no Stade de França, né, um atentado fora do estádio, vários bares, uma casa de show, o Bataclan na França foi atacado, mataram quase 100 pessoas num show lá.
eles fizeram atentados na Bélgica, eles fizeram atentados na Alemanha, na Líbia, na Tunísia, em vários países eles praticaram uma série de atentados, assim, se mostrando um grupo muito mais violento do que a própria Al-Qaeda, né? E até tentando, de certa forma, assumir esse posto, né, do grupo mais perigoso, vamos dizer assim, o mais assustador e tal. As atrocidades cometidas pelo Estado Islâmico na região ali entre a Síria e o Iraque são de arrepiar. É que muitas dessas coisas acabam assim, poucos jornais publicam, porque é muita notícia hoje em dia, e às vezes em regiões muito remotas, mas, por exemplo, no norte do Iraque, eles sequestraram, eles invadiram uma área que... Uma parte dos curdos que vivem nessa região, eles têm uma religião própria, uma cultura e uma religião própria. Eles são chamados, deixa eu ver, são os Yazidis, é o povo Yazidi. Eles têm uma religião, uma cultura própria. Só que o Estado Islâmico os considera hereges, por não praticar o islamismo radical. Então eles mataram, trucidaram, degolaram várias pessoas, e as mulheres e as meninas foram sequestradas e vendidas como escravas sexuais. Imagina-se que pelo menos 3.500 pessoas, cerca de 3.000 mulheres pelo menos, tenham sido vendidas como escravas sexuais pelo Estado Islâmico. Depois muitas dessas mulheres foram libertadas, mas muitas dessas mulheres engravidaram dos estupros que sofreram, eram meninas a partir de 9 anos de idade, que eram sequestradas e vendidas como escravas sexuais. Então, assim, isso é uma amostra, estou citando esses exemplos, para se ter uma ideia de quem é o Estado Islâmico. Tá, mas o que eles estão fazendo no Afeganistão agora? Eles criaram várias células, como se eles tivessem franquias. E grupos terroristas regionais acabaram se filiando, vamos dizer assim, ao Estado Islâmico. Por exemplo, na Nigéria, na África, não sei se todo mundo lembra daquele grupo Boko Haram. O Boko Haram é um grupo também radical islâmico que atua na Nigéria, que é um dos maiores produtores de petróleo da África. É esse grupo que sequestrou numa escola de meninas, eles sequestraram mais de 200 meninas, não sei se vocês estão lembrados. Isso foi em 2012, 2013, não estou bem lembrado do ano. Daquela época em diante, algumas dessas meninas foram libertadas, né, conseguiu se resgatar, mas parte delas não foram resgatadas, grande parte delas não voltaram para casa, não foram resgatadas, e ninguém sabe nem onde elas estão hoje. Então, o Boko Haram, por exemplo, da Nigéria hoje, é uma espécie de filial do Estado Islâmico. E lá no Afeganistão, dissidentes, né, do Talibã e de outros grupos formaram uma célula do Estado Islâmico, com apoio do Estado Islâmico, lá original daquela região da Síria e do Iraque. E o Estado Islâmico, diferente do Afeganistão, do Talibã, desculpe, a intenção deles não é assumir o governo do Afeganistão. A intenção deles é criar um califado. O que seria um califado? Seria, assim, criar uma ampla região, independente de fronteira, vivendo sobre os preceitos do islamismo conforme a época de Maomé, no século VII, se eu não me engano. Então, eles são ainda mais radicais do que o próprio Talibã. E eles não medem esforços para isso, no sentido de provocar atentados e carnificina. No Afeganistão, embora nós só tenhamos, assim, a grande imprensa só tenha publicado, né, assim, a gente tomou conhecimento mais desse atentado terrorista da semana passada, por tudo que estava acontecendo no Afeganistão, mas eles praticaram mais de 100 atentados, na verdade, no Afeganistão. Teve um que ficou marcante, que eles invadiram um hospital, uma maternidade, isso não faz muito tempo, salvo engano, foi no ano passado. Eles invadiram uma maternidade e mataram vários médicos, enfermeiras, mulheres grávidas, pelo menos 16 mulheres entre grávidas que estavam para ter neném e que tinham já ganhado neném, 16 mulheres foram assassinadas por esse ataque do Estado Islâmico ano passado. Eles invadiram também uma festa de casamento e mataram grande parte dos convidados, não faz muito tempo.
tem a invasão de uma escola que também eles mataram grande parte dos alunos. Então, assim, o Estado Islâmico ele já vinha fazendo atentados muitas vezes, assim, no sentido, né, de pressionar tanto os Estados Unidos como o próprio Talibã. O Estado Islâmico vê o Talibã como um capacho dos Estados Unidos. O Estado Islâmico, eu acho que o fato do Talibã ter se aproximado dos Estados Unidos e feito acordo com eles são traidores e eles não são dignos também. Então, o Talibã tem hoje como um grande inimigo em seu próprio território o Estado Islâmico, que recebe ajuda, apoio e orientação de outras células do Estado Islâmico fora do Afeganistão. Portanto, não há de se confundir o que é o objetivo do Estado Islâmico e o que é o objetivo do Talibã. E hoje eles vão ter que, então, lidar com isso. Ainda no Paquistão, no Afeganistão, existe a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, todo mundo sabe, era do Bin Laden, que fez aqueles grandes atentados das Torres Gêmeas, etc. A Al-Qaeda, ela se assemelha mais ao Estado Islâmico, porque, tipo assim, a Al-Qaeda também não tem por objetivo tomar um governo especificamente, né? Vamos dizer, a luta deles é mais universal, né? Para também instalar uma espécie de califado. Califado, como eu falei, seria instalar, assim, expandir uma região onde existem os muçulmanos, onde as pessoas passariam a viver estritamente dentro dos preceitos do Alcorão, conforme a Sharia, né? Ali o código de conduta deles. Então, essas são as diferenças. E o Estado Islâmico e a Al-Qaeda provocam atentados em várias áreas do mundo, né? Muitas vezes na Europa, nos Estados Unidos, como ocorreu, porque eles não querem que esses países interfiram nas áreas muçulmanas. Então, assim, por que os caras atacam a Europa? Porque eles acham que a Europa é sempre uma ameaça, os Estados Unidos é uma ameaça, e é uma forma de tentar fazer com que esses países se afastem da influência dessas áreas muçulmanas. E tem outros grupos ainda, né? Lá no próprio Afeganistão, tem o chamado grupo Haqqani também. Só que a Al-Qaeda e esse grupo Haqqani, a rede Haqqani, eles são aliados do Talibã, eles são amigos do Talibã, né? Embora agora o Talibã queira meio que desvencilhar, dar uma deschavada, dizendo assim, olha, assim, a gente nem tem essa amizade toda com a Al-Qaeda e tal, etc. Mas se sabe que tem, e não se sabe quantos membros da Al-Qaeda existem no Afeganistão hoje, mas acredite-se que pelo menos 500 a 1.000 membros da Al-Qaeda estejam no Afeganistão hoje. E então, assim, essa é a questão. E existem umas questões, né, assim, que hoje as pessoas, né, as mulheres estão muito mais preocupadas com essa situação, a população LGBT, né, porque isso é inadmissível. Agora tem uma coisa curiosa que os jornalistas estrangeiros agora têm falado bastante, até começa a ser divulgado, mas a Anne Serstad, que é do Livreiro de Cabul, um livro que eu recomendei na última live, ela já fala sobre isso, que é o hábito que existe uma tradição de sexo entre homens no Afeganistão. Então, assim, é relativamente comum em algumas áreas, e muitos membros desses grupos, eles muitas vezes pegam rapazes, adolescentes, e transformam praticamente em escravos sexuais. Então, assim, eles não admitem o homossexualismo, mas praticam o sexo entre homens, só que eles não acham que isso seja homossexualismo, porque eles acham que se esses homens são casados e têm mulheres, têm esposas, então, assim, isso não é pecado, isso na visão deles não é. Então, essa questão é bastante trágica lá também, assim, e há relatos também que às vezes meninos e adolescentes são sequestrados e são aliciados, né, para servir sexualmente parte desses guerrilheiros, dessas pessoas, e muitas vezes esses meninos, esses adolescentes são maquiados, são vestidos com roupas femininas. Então, assim, é uma tragédia, na verdade, né, assim, se você pensar no cômputo geral, o que acontece ali no Afeganistão. E pessoal, assim, é porque a gente não tem tempo para se debruçar sobre isso, mas, assim, há partes no mundo onde a situação é muito mais trágica, muito mais triste do que a gente
gente imagina. Por exemplo, na África existem vários grupos guerrilheiros atuando, vários grupos terroristas, mas a gente quase não ouve falar sobre isso, porque muitos são países muito pobres, países pouco desconhecidos. Eu sempre costumava dizer na sala de aula que acontece no mundo, reservados às escalas, mas você já notou quando, assim, aqui no Brasil, por exemplo, se um menino negro, pobre, é assassinado, por exemplo, numa favela, aí isso sai no jornal, mas logo é esquecido, amanhã ninguém está falando mais nisso. Mas se for uma pessoa membro da classe média, branca, bem instruída e tal, há uma comoção nacional em relação a isso. Por isso, assim, há uma diferença muito grande quando acontece um atentado terrorista e mata 20 pessoas na Europa, na Alemanha, na Bélgica, na França ou nos Estados Unidos, ou quando morre todo dia num atentado, numa guerrilha, 20, 30 pessoas no Sudão, no Congo, em Moçambique, em Angola, ou em um rincão qualquer lá na Ásia Central. Então muita coisa a gente nem fica sabendo, a gente nem tem noção clara de quantos grupos guerrilheiros e quantos grupos terroristas existem mundo afora. E é muita coisa que existe, né? Agora, assim, eu vou passar para uma outra questão, que é o papel da ONU nisso. Eu tenho visto até algumas vezes jornalistas questionarem assim, mas por que a ONU não faz nada? Por que a ONU não sei o que e tal? Então, assim, é muito importante a gente entender o papel da ONU. A ONU foi criada, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, né? A intenção era manter a diplomacia, a paz e a segurança mundial, impedir que houvesse uma nova guerra nos moldes, né, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Claro que tudo isso, pessoal, assim, é muito bonito, né? É tudo muito legal quando você olha, né, a Carta da ONU, a Carta de Criação. Foram 51 países os fundadores da ONU, entre eles o Brasil, né? Hoje são cerca de 194 países que compõem essa organização. Mas assim, qual o poder de fato da ONU? Na verdade, a ONU, enquanto instituição, ela tem um poder muito pequeno. Por quê? Porque ela depende dos países que a compõem. E assim, mas todos os membros são iguais? Na Assembleia Geral são. Mas de poder de fato, na ONU, tem o Conselho de Segurança Permanente. Entre os vários órgãos e instituições da ONU, o mais importante, praticamente, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado por 15 países membros. 10 são rotativos, são eleitos a cada 2 anos. 5 são permanentes. Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França são os membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU. Desses 5 permanentes, 4 são os considerados vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, que se tornou, vamos dizer assim, um ator geopolítico muito importante. Então esses países, eles têm direito a veto. Vamos imaginar que vá uma proposta para o Conselho de Segurança para invadir o Afeganistão novamente. E aí, assim, os países que são membros, 15 países, vão votar. E aí vamos imaginar que dos 15 países, 14 votaram a favor disso. Mas um dos membros permanentes vetou. E aí não passa. Então o poder de veto que tem essas 5 potências é imenso. E normalmente a ONU só vai atuar de forma mais efetiva, por exemplo, com envio de tropas e coisas assim, se houver um consenso do Conselho de Segurança. Como essas questões sempre envolvem interesses múltiplos, sobretudo dessas 5 potências, a ONU tem ficado normalmente de mãos atadas. É claro que melhor com a ONU do que sem ela, mas a possibilidade de atuação da ONU fica muito limitada, porque ela depende basicamente que essas 5 nações entrem em consenso e apoiem, né, uma ação aqui ou acolá, um envio de tropas de paz e coisas desse tipo. Entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante a gente entender esse papel da ONU. Agora, hoje as pessoas estão perguntando, e as grandes potências vão fazer o quê? A gente eu acho que até aqui já deu pra gente ter alguns indícios, né? Rússia e China praticamente já reconheceram, né, o Talibã como governo. A China, como nós falamos semana passada, ela tem uma minoria muçulmana que vive ali na fronteira justamente com o Afeganistão, são os iugures,
né, que é uma minoria muçulmana e que muitas vezes protestam ali, né, pela independência daquela região. Então a China já ofereceu o seu apoio, né, para a infraestrutura no Afeganistão, mas já disse, mas eu não quero influência de guerrilheiros, de terroristas em meu território, vocês não vão apoiar isso. O Paquistão praticamente também já reconheceu, parece que está bastante feliz, porque, né, o Paquistão praticamente criou o Talibã. E a Rússia também, né? A Rússia já praticamente não retirou sua representação diplomática de lá e tal. Os Estados Unidos e a Europa vão sofrer provavelmente pressões das suas populações em função dessa questão dos direitos humanos. Mas isso não é uma preocupação para a China e para a Rússia. Então, assim, encontrar um consenso no sentido de impedir que o Talibã volte a fazer o que ele fazia no passado e como lidar agora com essa questão também da presença ali do Estado Islâmico, só de agora para diante que a gente vai conseguir entender como essas coisas vão funcionar. Mas, assim, essa pouca atuação da ONU diretamente deve-se ao interesse dessas 5 potências que são do Conselho de Segurança Permanente da ONU, que quando elas não agem e quando elas não têm consenso, quase nada acontece na verdade. Entendido? Então, assim, pessoal, eu espero que hoje a gente tenha conseguido aprofundar um pouco mais e falado um pouco mais, né, das diferenças, sobretudo, né, do Talibã, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, certo? Alguém está pedindo para eu mostrar o livro novamente. É o Livreiro de Cabul, aqui. Esse livro se chama O Livreiro de Cabul. É que como a tela aqui está invertida, acho que ela aparece invertida para vocês também. Então, assim, o Livreiro de Cabul é de uma jornalista norueguesa. Esse livro é excelente, é muito bom, um livro muito bom mesmo, assim, ele é gostoso de ler também. E eu queria recomendar um outro, para a gente entender como a formação desses países se deu de forma complicada pelas potências estrangeiras. Esse livro, A Loucura de Churchill. Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Mas antes de ser primeiro-ministro, ele era ministro do exterior da Grã-Bretanha. Então foi ele que fomentou a criação do Iraque. Então é muito interessante que esse livro, que se chama A Loucura de Churchill, ele mostra como eles tentaram dividir o Oriente Médio e como isso foi problemático ao não respeitar as etnias que viviam naquela região e como eles fizeram depois para instalar um governo no Iraque de forma fictícia para que eles pudessem sair de lá, né? Lembra até um pouquinho essa saída dos Estados Unidos, né? De instalar um governo lá de qualquer jeito e cair fora ao mesmo tempo e dizer que fizeram a parte deles. Pessoal, olha, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Obrigado de verdade. É um prazer imenso sempre poder estar contribuindo um pouco mais com essas questões do conhecimento. O vídeo fica salvo tanto no Facebook quanto no Instagram, certo? E o nosso WhatsApp aqui do gabinete, vou passar mais uma vez, é o 998170369. 998170369. Se você quiser cadastrar esse WhatsApp, a gente depois envia também pelo WhatsApp esse vídeo. Aí você pode receber ali também outras informações, a gente costuma repassar também pelo WhatsApp. Então, repetindo, 998170369, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Se quiserem mandar depois também por WhatsApp alguma dúvida. Obrigado aos meus queridíssimos ex-alunos que participaram, o Felipe, enfim, uma infinidade de ex-alunos que hoje estiveram aqui presentes. Um grande abraço para todos, uma boa noite e o meu muito obrigado pela audiência de vocês. Até logo e até a próxima.